Senadora Lídice da Mata. Boa tarde, senadora, tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde, Bahia, Salvador querida. Eu estou aqui, Chico, olhando para você, olhando o vídeo aqui, acompanhando a sessão e votando pelo, é, pelo telefone, porque está em votação um destaque do meu partido para aqui na privatização dos Correios, infelizmente. Como, Nesta tarde, noite de quinta-feira, o Congresso Nacional está votando agora a privatização dos Correios brasileiros, com manifestação na porta aqui dos funcionários e, infelizmente, a casa cedendo a essa pressão do chamado mercado do senhor Paulo Guedes e do senhor Jair Bolsonaro. Mas pode falar. quer dizer que então, como diz no popular hoje, Lídice tá on, não é? Você diz agora, você já viu esse termo que diz tá on, você tá on. Aqui e lá, Tá né? certo. Mas, É senadora, verdade, estou aqui e lá. o que é que muda aí? A CPMI das fake news vai voltar? Ela teve aí uma interrupção. A gente viu a movimentação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, onde ele envolve na denúncia o presidente Jair Bolsonaro. Como é que isso vai ser abordado? Olha, nós precisamos voltar, na minha opinião. Né? Dependemos do Senado e da posição do presidente do Senado, porque a comissão ela funciona no Senado Federal, que hoje tem apenas uma comissão funcionando, que é a CPI da pandemia, que muitos serviços têm prestado à nação com as investigações que estão desenvolvendo e que foi instalada por decisão do Supremo Tribunal. É, Toda essa discussão e agora esse inquérito traz à tona de novo a necessidade de retomar os trabalhos da CPMI. Eu estou com muita expectativa de que isso ocorra, em meio a toda essa confusão que estamos aqui vivendo na Câmara dos Deputados. Né? Nós estamos, imagina, Chico, ia ontem para Salvador, após a votação aqui, fiquei até 1 hora da manhã votando na comissão da reforma política, quando suspendeu a votação, convocou outra para agora, meio-dia, 2 horas, que não ocorreu, porque se convocou a sessão de privatização dos Correios. Então, isso aqui está uma loucura. Eu, quando estava no recesso, senti até um alívio, porque dizia para mim assim, pelo menos não se está votando contra o povo nesses 15 dias, mas é reabrir. Começa a pressão de Paulo Guedes, do Bolsonaro, dessa gente que quer destruir o país e que está fazendo isto. Já votaram a Eletrobras, a privatização em 24 horas e agora, novamente, com uma instituição, uma empresa de 358 anos, portanto, que é uma referência de trabalho e de entrega de logística para o povo brasileiro. Infelizmente, é isso que nós estamos tendo aqui. A CPMI tem que voltar para que a gente possa revelar para a nação também como nós devemos tratar estes que transformam a desinformação na sua arma de comunicação para dificultar a vida do povo, como vimos agora na pandemia. Senadora, essa ida de Ciro Nogueira e do Centrão com força aí para o lado do presidente Bolsonaro facilita e adianta esse tipo de aprovação? Claro, né? Porque o Centrão está mais unido em torno do governo. Só que esse governo também é um governo campeão de desaprovação do povo brasileiro. É o governo responsável pelo aumento da gasolina, num preço que a gente nem nunca tinha ouvido falar, pelo aumento do preço do gás de cozinha, da cesta básica, do feijão, do arroz. Né? Esse é um governo que trouxe para o país uma intensificação da sua crise econômica e que está fazendo com que a miséria bata às portas do cidadão. Quero dizer, portanto, que todos aqueles que integram esse governo, que apoiam esse governo, passarão a ser responsáveis também por estas medidas. Senadora, a sua colega Soraya Santos parece que apresentou um projeto de lei aí para afrouxar a coisa do fundo eleitoral, que inclusive a senhora votou contra, é verdade? É verdade, é verdade. Votei contra
Na verdade, esse era a LDO. A LDO tinha isto, que é um aumento excessivo do fundo, mas tinha também outros grandes pecados, como é o fato de manter esta relatoria na Comissão de Orçamento, com a possibilidade de vir a fazer o que aconteceu dessa vez, com mais de 2 bilhões em mãos de um relator para, ao seu bel prazer, distribuir esses recursos. Isto é um absurdo, nunca visto antes no Congresso Nacional. Infelizmente, o Congresso vai pecando sempre pelo excesso a cada conquista que faz, ou seja, você conquista o direito de aumentar o poder dos deputados na definição do orçamento, você consegue fazer com que parcela desse orçamento seja para emendas de bancada, depois emendas individuais, mas tudo isso servindo cada vez mais à concentração de poder no governo federal, no poder executivo. A Câmara dos Deputados renuncia à sua possibilidade de poder real, porque tudo isto é para que o governo possa interferir mais sobre o voto dos deputados e possa, através desse relatório, dar dinheiro apenas a quem lhe apoia e a quem apoia as suas medidas mais impopulares. Senadora, a gente sabe que essa coisa do fundo eleitoral e do financiamento de eleição é uma coisa mal resolvida no Brasil. A gente sabe que depois da CPI, do mensalão e tudo isso que aconteceu com Petrobras, a gente acabou com financiamento privado, mas não se equacionou os custos de campanha que se existe. A gente vive uma área nebulosa, onde muitos candidatos, todo mundo sabe que gasta muito mais do que declaram, e, no entanto, não tem nem fiscalização, nem regulamentação. Qual é a proposta? Como é que a senhora enxerga que podemos chegar a uma forma mais correta, né? Olha, Chico, essa é uma questão que o Congresso precisa ser debruçado. Nós temos responsabilidade também quando não avançamos no estudo, no debate de como fazer isso efetivamente. Nós estamos hoje no canto da parede, porque é proibido o financiamento privado de empresas, só é permitido o financiamento de pessoas individualmente, né, do próprio candidato se autofinanciar até 10% do valor que declara o imposto de renda. Então, isso é um privilégio, entre aspas, só daqueles mais ricos que têm essa possibilidade, como foi o caso do governador agora de São Paulo, João Dória, que se autofinanciou na campanha de prefeito com cerca de 17 milhões. Né? Portanto, é coisa para os mais ricos, faz com que os mais ricos cheguem aqui com o autofinanciamento. E o fundo partidário, o fundo eleitoral, que é o fundo de recurso público, e que, portanto, tem limite. As pessoas se incomodam, principalmente num país de tradição autoritária, que não tem uma consciência da necessidade do valor que é necessário você manter a democracia. Então, o financiamento público de campanha é muito rejeitado pela população, que acha, vamos gastar o dinheiro dos impostos para financiar candidaturas, e aí uns dizem que financiar a do meu candidato e a do que eu não concordo, mas, infelizmente, é o preço. Nós não temos hoje nenhum caminho que não seja o financiamento público e o financiamento privado individual. Então, esta situação leva... O cidadão também não tem ideia de quanto custa uma campanha, não é? Isso tudo vai sobrecarregando também o custo da campanha. E o custo da campanha no Brasil é alto. Em estados como o nosso, que é um estado grande, do tamanho de um país como a França, você viajar o tempo todo no conjunto do estado é um custo muito alto. E é preciso que a gente possa rediscutir esse sistema no Brasil. O sistema político tem que estar vinculado a uma formatação que permita com que o político chegue até o cidadão, possa conversar com ele mais facilmente, possa interagir e ouvir o cidadão, mas não a um preço tão alto como é o que ocorre em nosso país.
Além disso, tem que acrescentar, e esse fundo partidário agora faz isso, já separa, digamos assim, um custo, outro que é o custo da publicidade, da campanha de publicidade propriamente dita nas eleições. Tudo isso tem que ser, principalmente, um esforço de ter transparência na utilização desses recursos públicos e que vai ser feito o processo eleitoral. Deputada, boa tarde. Daniele falando aqui agora. Deu uma travada, a senhora me ouve bem? Opa, Daniele. Tudo bem? Ouço. Pronto. Ontem mesmo o senador Otto Alencar, que tem sido bastante atuante aí na CPI da pandemia, relatou que não descarta a possibilidade dele ter sofrido mais um ataque, mais uma ofensiva bolsonarista depois de ter o WhatsApp dele clonado. Ele não descarta essa possibilidade porque o Ângelo Coronel, que preside a CPMI das fake news, também foi alvo, né, no mesmo horário, inclusive. Duas questões. A senhora também já foi alvo desse tipo de ataque e acredita que, de fato, esses atos partem de bolsonaristas? Olha, não tenho dúvida. A gente vê como é que os ataques ocorrem na rede social. Entra um, contesta e logo depois vem diversos outros. E contestam, inclusive, mantendo mentiras, né, na rede, fazendo acusações. Em alguns momentos, ataques, simplesmente, ameaças. Durante o período do impeachment de Dilma, nós sofremos muito com isso, as mulheres foram duramente atacadas, as senadoras, destratadas, xingadas nas redes e nos nossos próprios celulares, no próprio WhatsApp, nós recebíamos mensagens, porque eles divulgavam os números dos nossos celulares, mensagens extremamente agressivas. E na rede, agora, a rede virou o espaço desse tipo de ataque. Nós realmente precisamos combater a campanha de ódio, o discurso de ódio na rede e combater os ataques que são feitos a político e os ataques, e principalmente a prática de fake news. Uma outra questão, por falar de ataques, deputada, já é o segundo em pouco tempo, assim, menos de um mês, ataques de autoridades do governo a outras pessoas, no caso de Niterói também, os dois, inclusive, aí de esquerda. Como é que a senhora vê esses ataques e como criar um ambiente de luta para que não volte a acontecer? Principalmente conversando com a população, esclarecendo essa questão e fazendo com que a nossa, digamos assim, a nossa militância não entre no mesmo jogo. Esse jogo é o jogo que eles desejam. Eles querem tensionar a cena política brasileira para chegar na hora da eleição, estar num nível de tensionamento que leve a ataques físicos, violentos. Eles querem criar aqui o clima que foi criado nos Estados Unidos, o clima que foi criado na eleição de Trump e que termina com a invasão do Capitólio. Eles desejam fazer isso aqui no Brasil. Basta ver as declarações do presidente, basta ver as declarações dos seus seguidores de que não pode haver eleição sem o voto impresso, de que a população vai se rejeitar, vai se levantar contra a não existência do voto impresso. Isso não está na tradição política do Brasil. Olha quantos anos nós fazemos eleição, nunca vimos o povo nas ruas reivindicando e atacando o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas. Isso é uma criação do grupo de Bolsonaro no Brasil para tensionar o processo eleitoral. E a senhora acredita que vai resultar em alguma coisa? A gente vai ter aí nosso sistema eleitoral abalado? Eu espero que não. E hoje aqui eles já fizeram, já vieram para criar uma CPI, já fizeram uma entrevista coletiva do presidente Bolsonaro com um dos seus seguidores, o deputado Felipe, dizendo que tem prova de que as eleições no Brasil foram fraudadas. Bom, se é este caso, nós devemos entrar realmente com um pedido de anulação das eleições e, dessa maneira, livrar o povo brasileiro deste absurdo
que é este homem na presidência da República. Senadora Lídice da Mata, é sempre um prazer enorme conversar com você. Você sabe que tem a minha admiração e espero, senador chamando de senadora e é deputada, mas é senadora para mim sempre. Eu sou deputada. Mas para mim é senadora. Na próxima, se Deus quiser, vão deixar a vaga. Olha, ficou mudo aí. E consigo votar pelo sistema de reconhecimento facial. Então, eu acabei de votar aqui. Ela tá falhando agora no finzinho. A paciência, né? Obrigado, Lídice. Um abraço forte, viu? Pena que ficou meio... Um abraço. Aí. E Lara aí com sua campanha vitoriosa da vacina para lactante, uma bela campanha, eu pude participar, fiquei muito feliz em poder ajudar, porque esta foi realmente uma grande necessidade da nossa população, das nossas mulheres, gestantes e lactantes, que foram duramente atingidas nessa pandemia de forma destacada, infelizmente, no mundo. Obrigado, Lídice. Um abraço forte.